Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui começar esse vlog, né? Então vocês estão vendo aí a abertura do vlog, mas eu já comecei a gravar desde ontem. Então hoje é dia 19 de abril e eu tô na Bahia. Eu estou em Salvador, vim pra Bienal da Bahia, né? E nesse momento eu vim conhecer a Casa do Rio Vermelho, que foi a casa onde morou Jorge Amado com Zélia Gattai, né? Fiz uma visita aí, nesse momento que eu tô gravando aqui para vocês, eu acabei essa visita e eu gravei alguns flashes. Gravei pouquíssimo ontem da Bienal, porque muito cheio, sábado, né? Então hoje eu tenho algumas horas, a gente vai à tarde, eu vim com a Patrícia pra cá, e aí eu tô com Indira, com a Adna, que são amigas do Instagram, e amigas da vida agora, né? Muitos anos já que a gente tem amizade. E eu tô tão feliz, gente, eu tô muito feliz mesmo. E precisava fazer essa abertura desse vlog para vocês entenderem, né, o que vai acontecer daqui para frente. Vocês vão ver aí cenas minhas na Bienal, aqui na Casa do Rio Vermelho. E hoje, como eu falei, ainda tem, né, mais um dia para mim de Bienal. A Bienal mesmo termina na quarta-feira, mas hoje é o meu último dia. A gente veio para passar sábado e domingo. E é isso. Aqui a Casa do Rio Vermelho é uma experiência incrível, incrível. E na hora que eu for fechar o vlog, eu vou falar um pouquinho, né? Explicar como é que funciona. Se você ainda não veio aqui e tiver interesse em vir conhecer, é uma experiência linda. A casa é assim espetacular. E a assistência também, né? Os guias e tudo mais, assim, incrível. E é isso, então fiquem aí com esse vlog. Espero que vocês gostem. Já deixa o like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e vai deixando os comentários aí ao longo do vídeo, tá bom?
Olha, gente, a gente tá no quarto aqui, mas Patrícia fala com os espíritos. Aí eu já tô ficando com medo já. Tá tentando arrumar o cabelo, tudo. Ainda tem maluquinho, não ia nem devolver. Olha lá, ó, tá vendo essa pessoa? É assustador viajar com ela, porque ela fica falando com os espíritos. Pessoal, essa roupa, pessoal. E eu tô procurando o pessoal, graças a Deus. Eu não vi ninguém. Graças a Deus. Apavorada. A gente tá aqui se arrumando pra... Hoje é domingo, pra tomar café. Aí a gente vai lá na casa do Rio Vermelho. Vamos encontrar a Adna e a Indira. E depois a gente volta pra Bienal. Já com as mochilas de Tartaruga Ninja cheias de livro. E vamos embora, né? Foi viagem flash. Mas a gente não sabe porque esse pessoal que ela fica conversando, a gente não sabe se vai ter vaga para eles no ônibus que a gente vai voltar. Então, pessoal, pode ser que precisem ir de avião. Olha, gente, esse elevador só pode ir 4 pessoas. Mas aqui dentro tem quantas pessoas, Patrícia? Eu não sei não, quantas pessoas tem não, gente. Acho que tem umas 6 por aí, mas só pode ir 4. Pessoal! Patrícia fala assim com os amiguinhos dela. Cadê a chave do quarto? Pesadas, cheias de livro, graças a Deus. Veja os seus pedidos. Ade.
mais grossa patifaria quando o Zé Piroca, de piroca acesa, temos... Ele não vai. É, quando ele era servidor público. Oh, gatinho. Mira, já faço uma instalação dessa. Né? Com as suas ilustrações. Achei que você ia mais. Eu quero te ouvir. A minha fala é cheia de escuta. A gente faz assim, né? Minha fala é cheia de escuta de você. O que era mesmo? Você quer que eu coloque a pergunta? Porque tem pergunta. Tem mais pergunta? Bom, não, era brincadeiras à parte, se você... volta, né, a Aracaju, de volta à minha casa. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, e que horas são agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 3h25 da tarde. Eu cheguei ontem, né? Na verdade, eu cheguei hoje, pela madrugada, era 00h40, mais ou menos, quando o ônibus chegou em Aracaju. E saí, né, de Salvador
às 7h30 da noite do domingo. E vim aqui encerrar um pouquinho esse vlog e contar um pouquinho para vocês sobre como tudo aconteceu, né? Como foi a minha experiência de Bienal. Porque o que foi que aconteceu? Eu fiz aí inúmeros takes, filmei lá o espaço, filmei eu andando em alguns ambientes, filmei o meu rolê na Casa do Rio Vermelho. Mas eu não narrava, né? Eu filmava sem conversar com vocês e depois foi que eu me dei conta disso. Então talvez o vlog não esteja tão interessante o quanto eu gostaria que estivesse. Mas agora nesse fechamento eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu já tô mais calma, né? Cheguei em casa, coloquei um monte de coisa em ordem, que 2 dias fora é pouco, mas é o suficiente para muita coisa ficar fora do lugar. E aí agora eu sentei para conversar com vocês. Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente soube da Bienal da Bahia, né? Eu e Patrícia, porque eu viajei com ela, a gente ficou assim empolgada e no último encontro de leitores, a gente conversou, e aí, bora. E corremos atrás de tudo para deixar tudo organizado, né? Então, comprar passagens, estadia e tal. E a gente estava muito ansiosa para esse dia. Chegava maio, mas não chegava o dia da viagem. E nós saímos de Aracaju no dia 18 de abril, né? O sábado de manhã. A gente saiu daqui, eram 6h30 da manhã do sábado. E chegamos em Salvador às 11h40. São 5 horas de viagem. E fomos pro hotel, deixamos as mochilas lá e já fomos pra Bienal. Rodar, né? Conhecer o espaço. A gente pegou um hotel bem pertinho, coisa de 5 minutos, caminhando mesmo, da Bienal, né? Do centro de convenções. E a gente entrou. A gente tinha feito o cadastro como influencer, então a gente não precisou pagar ingresso, né? Para entrar, não precisou enfrentar fila, só vai lá, pega o crachá e entra. E assim, como nós fomos no sábado, né, a gente já chegou ali no horário de almoço, a gente pegou a Bienal muito cheia, né? Então a galera que trabalha no sábado de manhã, aí saiu, foi pra Bienal, né? Então à tarde assim tava impossível. Tanto que no sábado os ingressos, né, para entrada, eles encerraram, foram esgotados, estava muito cheio mesmo. E então assim tava difícil de encontrar alguma coisa, sabe? De entrar nos estandes e sair, tava muito lotado. Mesmo que eu quisesse ter narrado lá dentro com o microfone, tava bem difícil, porque é muito barulho e lá é muito grande. Então, assim, a gente pegou senhas também, porque era preciso pegar senhas para pegar autógrafos. Então, eu queria o autógrafo da Verenilde. Quando a gente chegou na sessão de autógrafos, ela já tinha ido embora. Quando a gente conseguiu chegar. Aí pegamos senha para o autógrafo com a Pilar Del Rio, né? Que é a mulher do José Saramago. Que ela lançou um livro de memórias sobre, eu acho que os últimos meses de vida dele, algo desse tipo. E eu ia comprar o livro lá e assistir a uma mesa dela com a Paloma Amado, que é a filha de Zélia Gattai e Jorge Amado. Mas coincidiu que o horário da mesa dela era um horário que a gente estava numa mesa da Socorro Racioli, e aí a gente não quis sair no meio, perdemos esse momento. Aí depois a gente foi para fila de autógrafos para pegar o autógrafo da Socorro, e muito cheio, né? A Socorro é uma autora muito amada, né? Com livros de muito sucesso, então tinha muita gente na fila, demorou mais de 1 hora a gente lá. Então, assim, toma muito tempo, né? Para lembrar de vlogar tudo com detalhes e tal. Como a gente só foi para passar 2 dias, né? Então também foi muito corrido. Eu fiz o que pude e pude pouco. Mas espero que vocês gostem, tenham gostado aí dos takes, né? Então tá certo. Aí fomos para Bienal e aí demos essa volta lá. Tem alguns estandes de promoção, né, de livros de oferta. E quais eram as promoções? Assim, a esmagadora maioria dos estandes que tinham ofertas era assim: 1 livro por 20, 3 livros por 50.
Só que tem muito livro de autoajuda, tinha muito livro assim de literatura jovem, jovem adulto, e eu ficava procurando livros de romance histórico, né? Que é o meu forte, é a minha paixãozinha assim, e tinha alguns estandes de sebo, mas como eu disse a vocês, muito, muito, muito cheio. Então ficava difícil de fazer aquela catação. E a gente tinha hora para ir para a fila da mesa que a gente queria assistir. E aí, depois da mesa, tem a hora da fila do autógrafo e o tempo que a gente passou lá. Então, foi corrido. E aí, quando a gente saiu do autógrafo da Socorro Racioli, no sábado, já era perto de 8 horas da noite. Aí, fomos jantar. A gente foi comer um acarajé lá no Largo da Dinha, no Rio Vermelho. E eu me encontrei com a Adna, do Letra e Papel, e com a Indira, do Indira Reads, que são minhas amigas de Instagram, assim, de muito tempo. Eu acho que já tem 6 anos ou mais que a gente tem grupo no WhatsApp, que a gente tem essa relação de amizade. Só que elas duas já tinham se encontrado, mas eu ainda não tinha conseguido me encontrar pessoalmente com elas, então essa foi a primeira vez. E aí nós saímos, fomos comer acarajé. Depois eu voltei com a Paty para o hotel e no domingo de manhã a gente foi para a casa do Rio Vermelho junto com as meninas, com a Indira e com a Adna, para conhecer, que era um espaço assim em Salvador que eu ainda não conhecia. Eu estive em Salvador faz muitos anos e eu visitei alguns museus, já tinha visitado o Pelourinho, mas eu não tinha ido à Casa do Rio Vermelho e a nossa programação incluía a visita, né, à Casa do Rio Vermelho, então nós fomos lá. Aí tem a lojinha com várias coisas, né, personalizadas assim, da obra do Jorge. E visitamos a casa que, gente, meu Deus, que espetáculo! Que espetáculo de casa. Que quanta coisa, né? Quanta memória que tem ali. Assim, eu tive identificação total com aquele ambiente. Eu queria morar naquela casa com aqueles objetos, sabe? Muito minha cara, me senti em casa realmente e emocionada de estar ali, porque eu admiro muito a obra do Jorge Amado e da Zélia, é uma criatura que eu tenho muita admiração. Quando nós chegamos lá na Casa do Rio Vermelho, a gente teve a sorte tremenda de encontrar com a Paloma Amado, né, que a gente tinha perdido a mesa dela no sábado, lá na Bienal, e aí ela foi para casa, ela chegou lá na Casa do Rio Vermelho, no momento que a gente chegou também, então eu fiz foto com ela, conversamos com ela agradabilíssima, super acessível, divertida, bem-humorada, assim, ai, foi uma delícia. E a casa tem um acervo assim primoroso. E a título de curiosidade, né? Eu paguei R$ 20 para entrar na Casa do Rio Vermelho. Se vocês nunca tiveram oportunidade de ir lá, se em algum momento forem a Salvador, façam essa visita, é bem tranquilo. Isso porque eu paguei inteira, mas quem tem possibilidade, né? Quem for estudante, for professor, paga meia, então paga R$ 10 pela visita e é guiado lá dentro. Tem várias salas interativas, né? Tem a parte da cozinha que tem lá uma bancada assim de temperos, de coisas e muitas salas têm telas, né? Fazendo leituras da obra dele, do Jorge. É incrível, gente. A parte do closet, que tem ali o gaveteiro com cartas, né, de amigos, cartas que eles mandaram para outras pessoas. É surreal de lindo, especial demais. Quando nós saímos da Casa do Rio Vermelho, nós fomos almoçar e de lá nós fomos de volta para a Bienal porque a gente queria assistir a mesa da Aline Bey e depois para a sessão de autógrafos da Aline Bey. E aí isso tomou a nossa tarde inteira. A gente assistiu a mesa da Aline Bey com a com a Andrea Del Fuego, é isso. Eu tava tentando lembrar o nome dela. Gente, que criatura maravilhosa. Ela é muito engraçada, a Andrea. Muito espontânea, muito carismática. Eu amei. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz a leitura dos Malaquias e eu não gostei, mas eu tenho muita vontade de ler a Pediatra. E depois de ter assistido a essa mesa com ela, eu fiquei assim muito. Ai, não sei, eu gostei tanto dela que eu quero muito ler
mais coisas para gostar de alguma coisa que ela escreveu, sabe? A Aline Bay, sensacional, super fadinha, assim, afetuosa, calminha, linda. E aí peguei o autógrafo com ela, foi muito legal também. Outra que eu peguei o autógrafo no sábado, que eu não comentei, esqueci, foi a Eliana Alves Cruz, né? Que preciso ler a Água de Barrela, mas eu peguei o autógrafo no meu livro da Nada Digo de Ti Quem em Ti Não Veja. Aí peguei também autógrafo com a Eliane Marques, do Louças de Família. Outra maravilhosa, assim, super acessível. Ai, gente, lindo demais, sabe? Passar por essa experiência. Eu fiquei muito, muito feliz. O Itamar Vieira estava lá. Ele, inclusive, apresentou, né? Chamou a Aline Bey e a Andrea para a mesa delas, mas na segunda-feira, no caso hoje, é que teria uma mesa dele e teria a sessão de autógrafos com ele. Infelizmente eu não consegui, mas tudo bem. E é isso, esse foi aí um resumão da minha experiência. Eu queria muito deixar aqui a indicação para vocês do hotel que eu fiquei, mas eu realmente não gostei da experiência por completo lá, né? A gente teve aí um probleminha com o atendente da noite. Quando nós chegamos foi muito bom, quando nós saímos foi muito bom, mas a pessoa que ficou responsável pela recepção à noite foi extremamente desagradável com a gente. Então eu não vou deixar essa indicação aqui para vocês. E o que mais? A gente andou para cima e para baixo lá de Uber e também foi tranquilo, foi super agradável. A gente teve sorte com os motoristas que nós pegamos, sorte com o trânsito também, que estava bem tranquilo esse final de semana. Mas, em resumo, assim, de Bienal, o que eu gostaria de fazer numa próxima experiência? Ir dia de semana. É claro que se forem, assim, se for o caso de eu ir para ver determinado autor, participar, né, assistir a alguma mesa e for durante o final de semana, ok. Mas com o intuito de garimpar, de caminhar entre os estandes, né, de procurar livros e tal durante a semana e nos primeiros dias, com certeza é mais tranquilo e mais indicado para ter menos muvuca e para conseguir, né, as novidades ali, os livros mais quentes, talvez seja o mais legal do que ir no final de semana. Como nós só tínhamos esses 2 dias, que nem foram 2 dias completos, então a gente ficou com pouco tempo para essas caminhadas, para esse garimpo, sabe? E as coisas demoram, né? O espaço é muito grande, a gente demora caminhando para circular tudo, demora para pegar o autógrafo, aí tem a mesa e tal. Mas assim, nada que tenha prejudicado a experiência, entende? Mas a gente vai aprimorando as preferências para as próximas experiências, que com certeza virão outras bienais aí. Então, com relação às editoras, né, o que eu achei assim da Bienal da Bahia 2026? Eu achei que estava muitíssimo bem organizada. A questão da segurança, a questão da praça de alimentação, que ficou toda no patamar superior, separada ali dos pavilhões, né, que estavam as editoras. Estava muito organizado. A entrada eu também achei organizada. A saída, apesar de muito cheio, eu achei bem tranquilo. O que eu senti falta foi das editoras participarem com estandes melhores. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vê muito por aí a Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio de Janeiro e essas editoras grandes, elas investem muito dinheiro nesses estandes, investem dinheiro em estandes com lugares para fotografar, por exemplo, e lá a gente percebeu que não tinha. Então eram pouquíssimas editoras que estavam em estandes próprios. Por exemplo, tinha o stand da Companhia das Letras, da Planeta, tinha o stand da Aleph e de editoras independentes. Aí tinha o stand da Compiladas, que era aí uma junção de várias editoras independentes, que a meu ver era o stand mais bonito. Mas as outras editoras, por exemplo, a Record estava num stand coletivo. Sério? Sabe? Podia ter colocado um stand sozinho. A Record tem inúmeros selos. Não tinha um stand da Dark Side, que teria muito público lá.
né? Porque a Darkside tem muito público jovem e tinha uma galera jovem lá, ia ser incrível, um espaço instagramável, sabe, com fotos. O stand da estante virtual tava bem legal, mas poderia ter mais. Então, assim, achei que faltou credibilidade, confiança da parte das editoras em querer estar presente naquele local. Mas assim, vocês viram, tinha autores incríveis lá, sabe? Muitos autores, muita gente incrível lá. Que isso dos que eu acompanho, fora os outros autores de literatura jovem, sabe? O espaço infantil, assim, estava fenomenal, com atividades o tempo todo. Então, acho que as editoras precisam colocar mais confiança no público leitor nordestino. A Bahia é um estado gigantão, que tem capacidade de acomodar essa galera, sabe? De promover o evento. E foi sensacional. Queria muito que Aracaju conseguisse organizar um evento daquela proporção, ou pelo menos próximo a isso. Mas um dia teremos, com fé em Deus. E é isso, gente. Já tem 20 minutos que eu tô falando aqui. Mas eu queria fazer essa retomada de como foram esses 2 dias, de como foi a minha experiência, do que eu achei. E eu vou fazer um vídeo só para mostrar os livros que eu trouxe. E eu trouxe um quadrinho, tá embrulhado. Eu vou mostrar melhor no vídeo dos livros, mas eu trouxe esse quadrinho, que é um azulejo, lá da Casa do Rio Vermelho. E para o vídeo, né, não ficar com 2 horas de duração. E é isso. Na próxima Bienal da Bahia, com fé em Deus, estarei lá. Quero que vocês se movimentem também, que venham para o Nordeste quando tiver uma próxima oportunidade, porque é incrível. E sem falar assim, peguem mais dias, é outra coisa que eu quero, em uma próxima experiência de Bienal, ter pelo menos aí 3 ou 4 dias, sabe? Para poder fazer as visitas aos estandes com mais tranquilidade e participar de menos mesas por dia, para poder ter maior possibilidade de se movimentar, de ver gente, de participar de outras coisas. E com 2 dias só, o evento durou aí, eu acho que 7 dias, né? Vai finalizar ainda enquanto eu tô gravando esse vídeo. Então tem muita coisa a oferecer e com 2 dias assim a gente fica com o tempo muito contado para aproveitar. É isso. Se você chegou até aqui o canal e ainda não é inscrito ou inscrita, por favor se inscreve, deixa seu like, deixa o hype, vai comentando, né? Comenta bastante nesse vídeo e muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Um cheiro, galera, e até a próxima.